Matheus, suas impressões em relação à coletiva do Pedro. A gente estava ali, né, ouvindo a coletiva junto e ouvindo e assimilando, absorvendo tudo que ele falou. O que você leva, qual que é a sua opinião de forma geral? A gente vai entrar mais no detalhe de algumas perguntas que foram feitas, mas de forma geral, qual que foi a sua impressão da coletiva do Pedro? Samuca, assim, parece que o Pedro, ele quer só acabar com aquilo ali, sabe? Assim, vamos acabar com a entrevista e aí ele vai empurrando com a barriga, cara. Ele não responde as perguntas, ele não traz esclarecimentos, ele não assume responsabilidades, ele vai jogando coisa ali. Então, vou dar um exemplo que é, a gente trocou pelo método, mas a gente teve um jornalista, um cruzeirense que perguntou, falou, cara, vocês trocaram fulano, ciclano, trocou o Pepa, trocou o Pesolano, trocou o Zé Ricardo, todos pelo mesmo motivo. Onde que está o erro? Mas ele não conseguiu olhar para ele mesmo e falar assim, cara, o erro está no jeito que a gente está avaliando, ou o erro está no jeito que a gente está fazendo isso. E é um problema que acaba sendo recorrente, né? Toda vez que o Pedro Martins ele vem falar, ele não consegue, parece que, ser sincero, e aí eu acho que isso dificulta muito conectar com o torcedor. Então, mesmo que o torcedor queira comprar o lado dele, e aí eu não falo nem o lado da SAF, eu falo o lado dele, fica difícil para o torcedor porque ele não consegue se conectar com um cara que a gente não sente verdade naquilo que ele está falando. A gente acha que ele está simplesmente tentando enrolar. E ele vai, eu até falei, eu estava vendo junto com o Samuca, eu falei, esse cara está repetindo a pergunta. E o Samuca até falou, é porque ele não respondeu antes, né? Então, você vê que os jornalistas, os torcedores que estão ali acompanhando a coletiva, eles perguntam e tentam pegar aquilo que o torcedor realmente está sentindo. Mas o Pedro não quer responder, cara. E isso dá uma angústia na hora que você está vendo. Porque você começa a suar, você fala, cara, não é possível que esse cara não vai falar nada que vai responder aquilo que a gente precisa saber. Né? Então, eu acho que é muito decepcionante mesmo você ter uma coletiva dessa. Né? Tem um lado bom ali, né? Teve um início legal ali com o Fernando Seabra, uma vibe muito boa, só que depois que o Pedro Martins assumiu, você vê que, cara, fechou um silêncio ali, eu acho até meio constrangedor, né? Ele falou, eu acho que foi, depois de uma pergunta do Samuel Venâncio, ele falou e ficou um silêncio, falou, cara, o que está acontecendo? Será que ninguém... O povo meio que calou e ficou, tá bom, cara, você não quer falar, eu acho que a gente não vai querer saber também. Né? Então, foi mais ou menos essa sensação. Não sei se tem como a gente esperar que ele vai fazer um dia uma entrevista ou vá simplesmente explicar aquilo que ele sente de verdade, mas o que passou hoje foi que, cara, não adianta. Né? Já são 6 trocas de treinador no período de 1 ano e as mesmas coisas, as mesmas falas. Né? Não mudou nada. É isso, Matheus. Eu tô 100% contigo e eu acho que a percepção de todo mundo é essa. Todo mundo sai com a mesma sensação, que o Pedro Martins, ele não responde as perguntas. Que o Pedro Martins foi muito mal, que o Pedro Martins, ele insiste em dar desculpas e mais desculpas e mais desculpas para justificar o erro que está cada vez mais claro que é da diretoria de futebol. Né? E aí, a gente tem que reconhecer que a gestão do Ronaldo melhorou a parte financeira, melhorou a parte de estrutura do Cruzeiro, que investiu mais na base. Isso aí tudo a gente tem que concordar, porque a gente realmente está vendo uma melhora do Cruzeiro nesse sentido. Mas tem um ponto que a gente viu que até agora não conseguiu acertar, que é o departamento de futebol. 2022 acertou, deu certo, as coisas aconteceram e tudo, mas depois desandou de um jeito absurdo. Absurdo. E aí aqui eu quero dar um recado para o Pedro Martins, que é o seguinte, Pedro. Eu também trabalho no ambiente corporativo, eu sei o que você pensa, eu consigo enxergar lá no fundo o que você tem de objetivo. Só que o que eu preciso te falar como torcedor, e aí não como a figura que é profissional, corporativo, que trabalha, como torcedor do Cruzeiro, enquanto você não admitir os seus erros, enquanto você não admitir os erros da diretoria de futebol do Cruzeiro, enquanto você usar palavras como construção, método, ideologia, concepção, não sei mais o que, cara, você nunca vai ter o torcedor comprado com você. O torcedor, ele entende, é o feijão com arroz, é o A mais B, é o 1 mais 1 que é igual a 2.
Não adianta você vir querer falar coisas rebuscadas, querer dar fazer reflexões. Não, porque a gente fez reflexões. A minha resposta aqui foi fazer uma reflexão sobre, cara, desculpa, mas isso não conecta com o torcedor. E você tá virando as costas, vocês estão ignorando o maior patrimônio do clube. Não pode ser desse jeito, cara. Não pode ser desse jeito. Vocês estão querendo tratar o Cruzeiro como se o Cruzeiro fosse uma empresa que andasse por si só. Uma empresa, sim, ela precisa entregar resultado e andar por si só, ok. Mas uma empresa não tem 10, 12 milhões de torcedores torcendo por ela. E que você precisa dar satisfação. Você precisa simplesmente organizar a sua estrutura interna ali e correr atrás dos seus resultados. Com o futebol não é desse jeito. Com o futebol você tem que dar satisfação para o torcedor. Com o futebol você precisa conversar com o torcedor, olhar no olho, entender quais são as dores, entender quais são as necessidades que a gente tem. E não é assim, não é usando esses termos técnicos, não é falando dessa forma e tudo. Cara, e aí você se perde. Fala sobre conceito, sobre reflexão, sobre método. Cara, aí na hora que as pessoas te perguntam ali o que é o que o torcedor quer saber, você rebusca demais, e no fim todo mundo sai com a sensação de que você não respondeu o que todo mundo queria saber. E eu acho que você, Pedro Martins, e essa SAF do Cruzeiro tem a falsa sensação ou a ilusão de achar que quando um jornalista vai na Toca da Raposa e faz uma pergunta, aquela pergunta é ele que está fazendo para você. E aí você leva para o lado até pessoal muitas vezes. Só que, meu amigo, quando o cara está lá te fazendo uma pergunta, é a pergunta que 10 milhões, 12 milhões de torcedores queriam fazer para você também. Iriam te confrontar na rua, iriam te confrontar no Mineirão, onde quer que você vá. Então você tem que responder pensando que não é para o cara que está te fazendo a pergunta. Ele é só um canal, ele é só um meio para chegar até você, o sentimento do torcedor. São perguntas completamente lícitas, completamente válidas, que você acaba resumindo, né? O resumo da coletiva do Pedro Martins, que eu entendi. E aí, Matheus, você me complementa se você tiver entendido do mesmo jeito ou diferente. Mas o que eu entendi da coletiva? Ele quis bater na tecla de que o Larcamón era um treinador que queria tomar suas decisões, que queria ter autonomia para fazer da forma como ele acreditava, e a diretoria de futebol entendeu que isso não é o que o Cruzeiro quer, e optou por demitir o treinador para trazer um novo treinador que vai tomar as decisões em conjunto com a diretoria de futebol. E que essa é a maneira como ele está enxergando o futebol para o Cruzeiro a longo prazo. Mas aí, primeiro, Matheus, pergunto se você entendeu dessa forma. E segundo, será que o futebol brasileiro está preparado para isso? Será que a gente está preparado para trazer um treinador que não tem autonomia para decidir o que ele acha que é certo, o que ele acha que é errado? Será que a gente está preparado para isso? Qual treinador vai aceitar isso? E aí, das duas, uma. Ou você vai trazer um treinador inexperiente, que ainda está começando na carreira e que se submete a esse tipo de escolha ou decisão que a diretoria faz, ou você tem que abrir mão disso para trazer um treinador renomado. A questão é que o treinador renomado, ele tem muito mais chance de entregar resultado do que um treinador que está começando. E aí a gente fica nessa sinuca de bico. Como que vai resolver isso? Você acha que realmente isso é o caminho para o Cruzeiro? E aí, até indo além, gostaria que você me respondesse o que eu falei, mas indo além, será que o método, aí até usando a palavra dele, o método de escolha, os critérios para escolher o treinador, eles estão corretos? Porque como que em 2 meses você percebe que o treinador que você escolheu não tem o método que você queria? Cara, no processo seletivo não deu para perceber isso? Ou o processo seletivo não teria que ser melhor feito?